pessoal, bom dia. Então, dando continuidade aqui ao conteúdo, né? Para abrir na página 125 do livro aí de vocês, tá? Que é o fim do Estado Novo. Então, lembrando que o Estado Novo é a ditadura do Getúlio Vargas, tá? Então, ele começa lá em 1930, que a Revolução toma o poder, começa aquele governo provisório, tal, sem constituição nenhuma, né? Que vai até 1934. Aí em 34 a Constituição fica pronta, ela é implementada e começa o que a gente chama de governo constitucional. Então essa Constituição só vai durar 3 anos. 1937 aparece na imprensa brasileira aquele suposto plano comunista, né? Que era o plano Cohen. E aí ele dá um golpe dentro do próprio governo dele, fechando o Congresso e implementando aí uma ditadura chamada Estado Novo. Durante o Estado Novo, lembrando ainda que eu falei nas últimas aulas, ele cria o DOPS, que é aquele departamento lá do governo que vai reprimir, perseguir, prender, matar, expulsar do Brasil os opositores, e vai criar o departamento de imprensa e propaganda chamado DIP, que tem, como o nome diz aí, a intenção de fazer propaganda do governo e também de censurar, né, qualquer oposição aí, mesmo que seja uma peça de teatro, uma música ou qualquer coisa do tipo. Também tinha a ideia, pessoal, muito ligado também ao fascismo, né? Lembrando que a consolidação das leis trabalhistas que ele implementa no Brasil, que são todas as leis trabalhistas aí que nós temos, né? Foi uma cópia, na verdade, da Carta do Trabalho do Benito Mussolini na Itália. Então, a atual CLT, né, queira ou não, nós devemos agradecer aí ao fascismo italiano, digamos assim, né? Então, pessoal, o Getúlio Vargas, ele simpatizava muito, muito, muito mesmo com o fascismo. Tanto que o Estado Novo aí, né, tinha tendência muito fascista. Então ele censurava, por exemplo, não somente quem falava mal do governo, mas ele censurava também, por exemplo, alguns sambas que eram considerados de vagabundos, que não valorizavam o trabalho. Então, por exemplo, samba que falava, eu gosto de ficar em casa tocando samba, eu não gosto de trabalho, coisa e tal, era censurado, né? Por outro lado, ele meio que controlou o carnaval. Então, aquela ideia que a gente tem de samba enredo hoje, sempre samba enredo, vai contar algo sobre a história do Brasil, quem outorgou isso, né? Quem impôs isso foi Getúlio Vargas, virou uma tradição que segue e eu, né, acho bom até hoje. Ok, pessoal? Então, quando estoura a Segunda Guerra Mundial, lembrando, o Vargas falou: olha, é mais fácil uma cobra fumar do que o Brasil ir para a guerra, né? Por quê? Porque ele simpatizava muito mesmo com o lado aí do eixo. Só que vários navios brasileiros começam, pessoal, a ser bombardeados, né? Aqui no litoral atlântico. Então, vou colocar aqui navios brasileiros bombardeados Segunda Guerra. Então, lá em Sergipe, por exemplo, tem um navio mercante, um navio de comércio, né, brasileiro que foi afundado, que morreram aí centenas de brasileiros, né? Então era todo dia aí notícia, atacado o Brasil novamente pelo eixo, aí a foto das pessoas que morreram, tal. Então foram milhares de brasileiros aí mortos, né? Durante o período aí de 1939, 40, 41, e mais pressão americana e o Brasil acaba entrando na guerra, tá? Por que o Brasil vai entrar na guerra, pessoal? Os americanos queriam duas coisas do Brasil. Primeiro, a borracha da Amazônia. Segundo, uma base da Marinha Brasileira lá no Rio Grande do Norte, que era estratégica ali para proteger o Oceano Atlântico, tá? Por que a borracha, pessoal? Eu lembro que eu tinha comentado com vocês do primeiro ciclo da borracha. O Brasil exportou aí na época do Ford e tal, borracha pra caramba. Só que os ingleses, americanos, começaram lá na Filipinas, no Pacífico, no Índico, a produzir plantations de seringueira, né? Então aí entrou em crise a borracha no Brasil. Só que quando começa a Segunda Guerra Mundial, o Japão invade essa área aí dos aliados que era produtora de borracha. Sobra borracha de quem? Do Brasil, tá? Então, galera, o Brasil literalmente vai vender a sua entrada na guerra. O que o Brasil vai ganhar, né?
em troca? A Companhia Siderúrgica Nacional. Então, o governo americano vai patrocinar, vai financiar. O Brasil precisava de fábrica de aço. O Brasil, na época, exportava aço, né? De uma siderúrgica, de uma fábrica de produzir aço. E aí o governo americano ia ficar em Volta Redonda, ó, é a maior siderúrgica do Brasil até hoje. Beleza, pessoal? Então, foi financiado aí em troca da entrada do Brasil na guerra. E quem que vai, vamos dizer assim, retirar essa borracha do Brasil, né? Então eles são chamados, pessoal, de soldados da borracha. Não tinha mão de obra suficiente lá no meio da Amazônia para retirar a borracha necessária, o látex aí para a guerra. Então o governo brasileiro, né, vai começar uma campanha e vai levar milhões de nordestinos, a maioria deles cearenses, né, que passavam ali por uma grande seca em um período de fome, para o meio da Amazônia brasileira para retirar látex da floresta, né, com a promessa de que um dia eles seriam devolvidos aí ao Nordeste, o que nunca aconteceu, tá? Metade deles aí acabaram falecendo de doenças tropicais, né, da floresta ali e tal, que não tinha sistema imunológico, não estavam acostumados com o clima ali da região, muitos não conseguiram viver, e os que sobreviveram são os ancestrais aí, por exemplo, da maior parte da população do Acre. Por isso que boa parte da região ali do Acre, Rondônia, né, tem esse sotaque nordestino, né? Então são os famosos soldados da borracha. Alguns chegaram a ser enviados até à força ali pelo Getúlio Vargas, né, para a região da Amazônia para retirar aí produto necessário para o esforço de guerra americano, sobretudo, tá? Aliado, mas sobretudo americano. O Brasil, galera, vai mandar a Força Expedicionária Brasileira, cerca de 25 mil soldados aí para combater na Itália. Então, o Brasil aí, por muitas pessoas na Itália até hoje, são tidos aí como verdadeiros libertadores, né? Eu lembro que eu comecei aqui, a galera lá na Itália, hoje em dia, eles comemorando aí a libertação de uma cidade e tem ali, né, o símbolo da Força Expedicionária Brasileira. Esse soldado aqui, galera, essa foto, né, ficou famosa no Brasil porque quando o Brasil chegou lá em 1944, diz a lenda que essa foi a primeira peça aí, a primeira munição de artilharia, primeiro disparo contra os nazistas, tá? E aí escreveram na munição: a cobra está fumando, tirando um barato aí do Getúlio Vargas, que não acreditava na expedição brasileira aí no conflito, tá? Outro problema, pessoal, quando o Brasil entra na guerra, são os súditos do eixo. Então o Brasil aí tinha muito italiano, muito alemão, muito japonês vivendo aqui no Brasil. Então, quando começa a guerra, o que, que nós vamos fazer com essa população? Por quê? Porque eles eram considerados inimigos, né? Então, por exemplo, pessoal, o Palestra Itália, tá? Opa, ficou essa palestra aqui. Então, por exemplo, ó, quando estoura a guerra, o Getúlio Vargas, primeiro, quem era japonês, italiano, alemão, não poderia mais morar no litoral. Então, muitas famílias que moravam no litoral tiveram que ir para o interior do Brasil. Não podia mais trocar ideia na língua deles. E não podia mais ter associação, clube, time esportivo, nada com o nome do inimigo, tá? Então é por isso, galera, que vários palestras Itália, vamos chamar assim, do Brasil, né? Acabaram mudando o nome, porque foram obrigados por lei. Então, por exemplo, aqui em São Paulo a gente tinha o Palestra Itália, que foi obrigado em 1942 mudar o nome para hoje aí o maior time do Brasil, quiçá do universo, o Palmeiras, tá? Lá em Minas Gerais também tinha um Palestra Itália. E aí eles mudaram o nome para Cruzeiro. No Paraná também tinha. Virou o que é hoje o Paraná Clube. Ok, pessoal? Tinha, por exemplo, em São Paulo, o Clube Germânia. Germânia era um nome alemão, Germany, né? Então ele mudou aí para o Clube Pinheiros.
Belezinha? Então, os súditos do eixo teve até campo de concentração aqui, onde o governo Getúlio Vargas deixou durante a guerra aí, principalmente japoneses, né, presos durante o conflito, ok? E aí aquilo que eu comentei, galera, por que acaba o Estado Novo, né? Porque fica contraditório. O Brasil era uma ditadura e foi lá na Europa lutar contra a ditadura nazista, pela democracia. E aí vai começar muitos movimentos, estudantes aqui, advogados, né, classe média e tal, fazendo protesto contra o governo do Vargas porque era uma ditadura e buscando aí democracia, né? E aí quando o Vargas está sofrendo muita pressão e tal, no mês de outubro aí de 1945 ele acaba renunciando o poder, chamando eleições e essa eleição vai ser ganha aí pelo Dutra, tá? Que vai ser o presidente aí pós Getúlio Vargas. O Dutra, pessoal, vai governar até 1950. E aí em 1949, né, 50, a gente tem uma nova eleição e quem ganha democraticamente a eleição é, de novo, Getúlio Vargas, tá? Então depois a gente vai voltar aí falar do segundo governo do Getúlio Vargas. E para hoje aí, pessoal, vocês têm as questões para responder, beleza? Então, até a próxima aula. Um abraço aí para todos.